Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Eremito, para quem não me conhece, tenho um canal de videogame simples, não monetizado, sem edições, que eu sempre tento passar umas experiências e fazer as minhas críticas sociais do universo gamer, né? Para quem não me conhece direito, tem alguns vídeos aí, fique à vontade em ver. Se você gostar, não precisa curtir, não me importa, curtida, comentários, essas coisas. Eu sempre tento responder os comentários de todos vocês, né? Por ser um canal pequeno, que dá tempo de ler tudo. De qualquer maneira, eu sempre leio. Se eu não respondi alguém, me perdoa, mas eu sempre leio e sempre respeito a opinião de todos vocês, né? Sempre vou respeitar a opinião de vocês, não importa ser diferente da minha, né? E vou ter sempre paz com isso, né? Hoje que eu vou falar um pouquinho com vocês é sobre, para quem não sabe, eu morei muitos e muitos anos no Japão, né? Majoritariamente na região de Tóquio, né? Ali nas redondezas, em Tóquio ou por perto. E isso foi nos anos 90 até 2010, né? Na metade, começo, metade, 94 a 2010. Então eu peguei muito aquela fase boa do videogame também, né? O Mega Drive já estava no fim da carreira, o Super NES ainda, o Super Famicom no caso, estava muito bom, né? Peguei o nascimento, ali, o surgimento do PlayStation, o Sega Saturn, 3DO, enfim, todos esses até 2010 eu tive contato direto. Inclusive fiz algumas matérias, assim, já cheguei a trabalhar para alguns sites, né? Tive acesso a alguns criadores de jogos e tal. Pela Tokyo Game Show conheci pessoas ali e tal, tive a oportunidade de entrevistar alguns deles, né? Isso na época não tinha YouTube, era só sites e tal, e mesmo assim tem muitas experiências legais para contar, né? Tem algumas coisas interessantes aqui, né? E eu queria falar para vocês do Saturno e do PlayStation. Pois é, quem não gosta desses dois, né? Eles foram demais, né? Quando eles saíram na época, é muito comum no Japão o japonês ele cria aquela expectativa do videogame novo, né? E eles sempre vão na fila, vão pegar fila e esperar o videogame sair. Geralmente você tem direito a comprar apenas um aparelho. Eu não sei se ainda é assim, na época era assim. Você compra um aparelho e compra os jogos que tem uma quantidade de jogos, assim, é sempre limitado. Varia um pouco de loja para loja, mas geralmente é um console só ou dois, né? Você está comprando para um parente, para um amigo. Então foi uma época muito interessante, né? Quando o 3DO saiu, ele não fez barulho nenhum no Japão, né? Ele perto dos outros, ele foi uma coisa muito sutil, né? Foi uma coisa muito sutil, foi uma coisa que chegou meio devagar assim, diferente do Ocidente. O Saturno ele foi muito legal quando saiu, né? Não precisa nem falar, todo mundo falava muito, apesar da pouca existência dele no mercado, né? Ele foi muito falado, os jogos tinha aquela transição para o 2D, mas ainda tinha muitos fãs de jogos 2D. Inclusive ele é um ótimo console para jogos de nave, vocês sabem disso, quem conhece. Quem não conhece, procure a biblioteca do Sega Saturn de jogos de nave, jogos de luta, é ótima, nem se compara com o PlayStation, né? Por outro lado, o PlayStation ele fez o maior sucesso possível, ele suplantou a Sega de fato, mas não significa que a Sega fez feio, não é verdade? O Saturno tem jogos bons, equivalentes também, né? Tem comparativos, vocês podem ver. O Saturno era muito bom para fazer a parte da renderização 3D, né? Mas em contrapartida para fazer jogos 2D ele era incrível. Tem jogos lindos, que poucos conhecidos, assim, né? Pouco conhecido, jogos que ficaram no Japão, sabe? Jogos incríveis que espero que vocês pesquisem, né? E quem sabe eu vou mostrando aos poucos aqueles vídeos que eu faço de review bem curto, né? Para vocês terem uma noção, né? O PlayStation foi um pouco diferente. O PlayStation, quando ele saiu, eu me lembro bem, ele tinha o Ridge Racer, ele tinha o Tekken e tinha um jogo de robô que eu não me lembro. Você deve saber que está do outro lado, você conhece mais. Esses jogos foram os jogos que eu peguei. Eu peguei fila para comprar esses consoles. A fila funciona assim. Você chega, quando o hype é muito grande, dependendo do console do jogo, né? No caso desses dois foram assim, geralmente você vai na fila de noite, por volta de umas 10 horas da noite, e dorme na fila, né? Fica na fila, sentado ali, a fila é longa, muito longa, geralmente fica bem grande, e logo de manhã
o funcionário da loja que você está, ele conta a quantidade de contas, eles sabem a quantidade que eles têm para vender e conta a quantidade das pessoas que estão na fila. O excedente, eles falam para ele, tchau, não vai ter para você. É bem assim. Ainda bem que eu nunca passei por isso, né? Sempre consegui, chegava cedo e ficava um tempão lá na fila. Deixa eu tentar lembrar o que foi assim também. Não teve fila. Eu não peguei fila pro Nintendo 64. O Nintendo 64 não teve fila. Eu consegui comprar no dia do lançamento, de manhã, quando abri a loja 9 horas da manhã, consegui pegar Pilot Wings e Super Mario, né? Super Mario, que é um jogo legal, um dos poucos jogos, na minha opinião, lembrando, minha opinião, um dos poucos jogos que realmente são bem legais do Nintendo 64. Né? Nintendo 64, as pessoas, meus amigos japoneses reclamaram muito do controle, achavam que o controle era ruim e principalmente reclamavam por conta do cartucho, né? Por ser um aparato caro e não ter a quantidade de informação que cabia no CD, enfim, né? Isso daí é uma outra história e é aquilo que eu sempre vou falar para vocês. O que vale é o que você joga, não importa o que a crítica as pessoas falam, né? Se você acha o Super Nintendo o melhor console do mundo, cara, você está certo. Eu estou errado, você está certo. Eu não gosto muito, né? Tanto que eu já não tenho mais, vendi. Tive uma história, né, com ele, né? Aos olhos dos colecionadores aí de prateleira, né, eu deveria ter, né? Eles talvez não tenham muito álibi para ter a maioria das coisas que eles têm, né? Porque eles não vivenciaram a grande maioria, né? A pessoa coleciona há 2 ou 3 anos e tem 1000 jogos. 5 anos, 1000 jogos. Ele não jogou tudo aquilo, ele compra e guarda. Mas enfim, isso é outro papo, né? É irrelevante. Então assim, é muito interessante como funcionava, né? Eu comprei até o PlayStation 3 foi assim. O PlayStation 3 foi a mesma coisa. Todos os outros consoles que passaram, eu tive a oportunidade de comprar no lançamento. Alguns consoles simplesmente não tinham interesse, né? Consoles menores assim, né? Mas jogos também eram assim, né? Por exemplo, alguns RPGs os japoneses gostam muito, né? Vocês sabem que eu não sou o maior fã de RPG, eu não jogo RPG de turno, só quando tem ação, aí eu gosto. E eles pegavam filas enormes, assim, sabe? Filas grandes mesmo, né? Então, é muito interessante como funcionava a maneira de essa coisa de vender em loja, como que os lojistas trabalhavam. A organização era sempre impecável, né? Sempre muito boa, sabe? Então, inclusive eu lembro muito bem que eu peguei a fila, não me lembro agora se foi, acho que foi o PlayStation. Eu tava na fila, aí tinha os japoneses na fila também. Aí vocês sabem, o japonês não interage muito, né, quando não conhece, né? Mas um ou outro acaba interagindo, né? E eu era o único diferente na fila, não tinha estrangeiros na fila, nunca vi um estrangeiro dividir fila comigo, né? Sempre japoneses, né? E algum olhava, achava diferente e até perguntava se falava japonês, eu conversava com ele um pouco. Teve uma vez um cara que até ofereceu café e aí ficou até uma coisa interessante assim, conversou, a gente compartilhou o café dele e tal, que estava meio aguado assim, mas eu gostei da atitude dele, sabe? Foi legal. Essa é uma história diferente, né? As pessoas às vezes não sabem que existem filas enormes e você passa a noite na fila. Você passa a noite na fila, cara. Fica na fila e você vai chegar de manhã, você está acabado, queria ter dormido, porque você não consegue dormir na rua, né? E aí você liga o videogame, né? E tenta jogar, dá até um ânimo um pouco assim, mas dali 1 hora, meia hora você já está caindo de sono, dorme, morre, vai acordar depois, mais tarde, aí para jogar com prazer. O Sega Saturn me marcou demais. Para quem me conhece sabe que eu tenho uma pequena preferência pela Sega, sem nunca desmerecer Nintendo, que eu gosto muito da Nintendo. Estive na Sega, fui na matriz, conheci a matriz da Sega, tem uns vídeos antigos aí que eu filmei lá. Eu tive outros vídeos que eu entrei, mas eu não consegui encontrar. Na entrada da Sega tinha uma fonte com Sonic, uma fonte linda de água dentro do hall, uma fonte com Sonic, assim, muito bonito para quem é fã, sabe? É bem interessante, né? Eu vou, num próximo vídeo, vou falar com vocês a respeito das pessoas que eu conheci, né? Criador do Mega Man. E vamos ficando por aqui agora, certo? Valeu, pessoal, vocês tiveram essa paciência de me aturar 10 minutos quase,
Tenham uma ótima semana, fiquem bem e não se esqueçam, joguem muito, joguem de coração.